Fala, calculista! Beleza? Como calcular escadas em estruturas metálicas? Eu recebo essa pergunta diariamente lá no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui o convite para você me seguir. E sério, eu vou dividir esse vídeo em 7 passos para você aprender de uma vez por toda como que você vai calcular uma escada em estruturas metálicas. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. Então, presta atenção em todos esses passos, porque a gente vai fazer todas as verificações necessárias. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e você quer aprender a calcular a estrutura metálica do zero, desde que seja um mezanino, que seja uma torre de transmissão, que seja um galpão em estrutura metálica, dá uma olhada nos meus links aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma. Vamos lá. Para fazer o cálculo de estruturas metálicas, de uma escada em estruturas metálicas, a gente precisa de algumas definições. Na maioria absoluta dos casos, a gente vem com a geometria definida pela arquitetura, mas você sabe muito bem que nem sempre a geometria proposta pela arquitetura consegue satisfazer os critérios de engenharia de estado limite último e estado limite de serviço. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é fazer essa concepção da geometria juntos. Então, o primeiro passo que eu vou colocar aqui, ó, vai ser geometria. Então, o primeiro passo vai ser geometria. E como que a gente vai definir? Vou colocar aqui do lado esquerdo. Como que a gente vai definir a geometria dessa escada? Vamos lá. A gente tem que seguir, e eu deixei aqui escrito já, a fórmula de Blondel. Muito famosa, muito reconhecida. A gente normalmente segue essa fórmula e aí a gente tem uma escada confortável. O que fala ela? A gente tem 2 vezes a dimensão do espelho, que é a dimensão vertical do degrau, mais 1 vez a dimensão horizontal, que é o piso, tem que ser igual a 64 centímetros. E além disso, a gente tem essa regra aqui, ó. O espelho tem que ter uma medida entre 17 e 19 centímetros. Qualquer coisa diferente disso vai nos dar uma escada não tão confortável. E a mesma coisa funciona para o piso. Então, entre 26 e 28 centímetros. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos fazer o seguinte. Assumindo então, um espelho que é a altura vertical do nosso degrau igual a 18 centímetros, vamos ter o seguinte, temos então, e aí eu vou abrir um pouco mais para a gente conseguir escrever melhor aqui, temos então P, aí eu vou só isolar, para a gente achar o P, vai ser igual a 64 centímetros menos 2 vezes a medida do espelho, que é 18 centímetros. Fazendo essa conta rápida aqui, a gente chega a 28 centímetros de pisada, que está aqui, ó, exatamente essa medida que eu coloquei. Então, a gente tem a medida vertical, que a gente assumiu aqui como sendo 18 centímetros. Por que eu assumi 18 centímetros? Porque eu peguei exatamente o meio entre 17 e 19 centímetros que a gente tem que obedecer. Então, assumir 18 centímetros nos deu uma pisada de 28 centímetros e está ótimo. Como é que vai ficar então? Essa medida vertical está aqui, 180, e essa medida horizontal está aqui também, 280 milímetros, ok? Então, beleza. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que desenhar essa geometria. Lembra, essa é a geometria apenas dos degraus. Então, vamos desenhar esses degraus. E para fazer isso, eu vou desenhar com a polyline. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou sair aqui do topo, onde tem que chegar a minha escada. Vou desenhar para baixo esses 180 milímetros. 180 milímetros na vertical, 280 milímetros na horizontal. E pronto. Só esse desenho, fala, ah, tá ótimo aqui. Quantos degraus a gente vai ter? Não importa, já já a gente chega nisso. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, daqui para cá. Só que eu vou usar essa opção que aparece aqui embaixo, ó, Array. Essa opção aqui, eu vou clicar em A, falar, entre o número de itens que você quer copiar. Eu vou colocar aqui 25. Se der mais, a gente apaga depois. Se faltar, a gente copia mais, não tem problema. E aí, ó, especifique o segundo ponto. O segundo ponto é aqui. Então pronto, já fiz, ó. Ele mostra aqui que passaram vários degraus. Eu vou basicamente apagar esses degraus sem problema nenhum. E pronto, já tenho
todos esses meus degraus. Só que a gente tem que prestar atenção que a gente não está falando apenas do degrau. A gente tem que ter as nossas vigas laterais para suportar os nossos degraus. E como que a gente vai chegar na geometria dessas vigas? Presta atenção na dica. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar como se fosse um pilar aqui para ficar laranja. Não tem problema, depois a gente muda essas layers. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma linha pegando o meio da altura da dimensão vertical do meu degrau, ou seja, o meio do meu espelho, e vou ligar até o meio do último espelho. Vou fazer isso. Isso quer dizer, então, que eu criei uma linha passando entre todos os meus degraus exatamente pela altura média. Ok? Foi isso que eu fiz. Vou usar o comando estender essa linha, só para ela chegar aqui. E aqui em cima ela já está chegando aqui, então ótimo. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar uma medida tal que os meus degraus estejam contidos dentro da minha viga, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar essa linha e vou copiar, pegando essa parte de baixo do meu degrau e essa parte de cima do meu degrau. Tá? Se eu tivesse uma viga desse tamanho, eu já conseguiria fazer. O que a gente pode fazer então? A gente pode primeiro usar um trim aqui, só para não ter essas listras passando. Aqui eu vou estender. Estender de novo, pronto. Vamos medir qual que é a altura necessária para eu conseguir fazer essa viga? Então eu vou colocar aqui a distância e vou medir. Daqui até aqui deu 151,4121 milímetros. Não tenho uma viga desse tamanho. Tá? Comercialmente eu tenho vigas, perfis dobrados de 150 e eu tenho perfis de 200. Se eu fizesse exatamente com 151,41, conseguiria fazer? Conseguiria. Só que não ficaria legal. Você não vai ter sobra, você tem que ter a sua fabricação perfeita, que é muito difícil, tá? Então não vale a pena. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar então uma viga de 200 milímetros de altura, como se eu trouxesse um pouco mais para cá, ó. O que eu vou fazer então? Eu já sei que aqui eu tenho, ó, vou até anotar aqui, ó, 151,4121. Vou abrir a calculadora aqui. 151,4121 e vou diminuir 200, que é a altura que eu quero. Então eu tenho que crescer essa viga aí, ó, 48,5879. Só que eu vou fazer isso tanto para cima quanto para baixo. Então eu vou dividir por 2 e eu sei que agora eu tenho que fazer um offset nessa nossa viga laranja, na altura da nossa viga, em 24,29395 para a gente ficar exato. Não tem por que a gente não fazer exato, tá? A gente é engenheiro, a gente pode fazer isso. Vou usar um offset. E ele pergunta aqui qual que é a distância. Eu vou colocar esse valor que deu, 24,29395. E vou dar Enter, vou copiar essa aqui para cima e vou copiar essa aqui para baixo. Pronto, isso quer dizer agora que eu posso deletar essa e os nossos degraus estão exatamente no meio da nossa viga. Ótimo, é isso que a gente precisava. Vamos fazer um ajuste agora, só aqui, ó, nas nossas extremidades. Aqui eu vou estender, essa viga aqui eu vou estender, ela não está indo, então eu tenho que crescer essa aqui. Pronto, vou estender essa aqui, depois a gente faz um ajuste, se você preferir. E aqui, ó, eu vou fazer um trim aqui nessa ponta, e aqui eu não conseguiria estender. O que eu vou fazer então? Eu vou traçar uma linha da horizontal, e eu vou fazer esse recorte aqui, ó. Pronto, ajustei isso aqui. Consigo fazer isso aqui na fabricação perfeitamente sem o menor problema, tá? A tua estrutura ela tá bem compacta, tá bem legal. Tudo bem? Então, conseguimos agora definir toda a nossa geometria. Esse foi o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo, então, e é fundamental para a gente ter uma estrutura eficiente, são as condições de contorno. Então, vou escrever aqui condições de contorno. Por que a condição de contorno é fundamental? Porque se a gente pensar na nossa estrutura como um todo, a gente tem que entender perfeitamente quais são os esforços que a gente está transferindo para cada lugar, tá? Primeira coisa fundamental, eu não estou falando ainda de apoio de primeiro, segundo ou terceiro gênero. Eu só estou pensando sobre as vinculações em si. Eu posso ter aquela vinculação apoiada, onde eu não tenho
transferência de momentos fletores. E eu tenho a vinculação engastada, onde eu tenho sim a transferência de momentos fletores. Tá? Isso é muito importante da gente prestar atenção. Por quê? Vamos pensar. Aqui embaixo é o piso acabado da minha estrutura, independente de qual estrutura seja. Vamos dizer que seja uma estrutura de concreto, então a gente consiga fazer uma sapatinha para receber essa escada. Só que se nós pensarmos nessa viga aqui em cima, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Vai ser uma viga de concreto? Sim. Só que vamos pensar, se nós tivermos uma vinculação engastada aqui nessa região, eu vou criar aqui, vou colocar assim, vou tirar o F8, uma vinculação tal qual eu tenha a transferência de rotação. Então eu vou criar um momento fletor mais ou menos assim. E aí eu vou criar uma seta aqui, tá? Eu faria isso aqui e eu giraria a minha viga de concreto. Se ela foi dimensionada para isso, ótimo, ela vai suportar essa rotação. Mas se ela não foi dimensionada para isso, vai ter um problema. Então, qual que vai ser a melhor situação aqui? Como essa escada ela não é uma escada muito complexa, ela não é uma escada que ela vai ter esforços muito grandes, a gente pode perfeitamente considerar essa ligação como uma ligação apoiada. Na ligação apoiada, vou até mudar a cor aqui, a gente vai ter apenas um esforço vertical. A gente vai ter um esforço vertical aqui, que vai ser um cortante, e a gente vai ter também um esforço horizontal. A gente vai ter esse esforço horizontal e está tudo bem. A gente não tem rotação, a gente não vai transferir momento, logo a gente não vai torcer a nossa viga de concreto. Tá? Então, quais vão ser as nossas condições de contorno aqui nessa estrutura? Vamos considerar esse nosso apoio aqui em cima, como sendo um apoio, eu vou escrever aqui, apoio rotulado, porque eu não quero transferir momentos fletores ali para a minha viga de concreto. Por que eu não quero transferir momentos fletores? Porque eu acho que é mais difícil uma viga de concreto ficar pequena, como normalmente a nossa arquitetura pede, se a gente tiver que combater uma torção. Normalmente ela vai ficar mais gorda e muitas vezes não encaixa a alvenaria embaixo. Vamos tentar deixar de uma forma mais próxima possível da arquitetura, tá? Então vou usar um apoio rotulado em cima, vou usar um apoio rotulado embaixo. Tudo bem? Esse foi o nosso segundo ponto para o cálculo de uma escada metálica. Condições de contorno. Vamos definir qual vai ser o nosso terceiro ponto, que são os carregamentos. E os carregamentos você sabe muito bem que é fundamental para a gente conseguir fazer o cálculo da nossa estrutura. Então, nos carregamentos, a gente vai ter, primeiro, a carga permanente. E dentro das cargas permanentes, a gente vai ter peso próprio e a gente vai ter os nossos revestimentos. Okay? O peso próprio ele vai ser calculado diretamente, automaticamente, pelo CIP 3D. Então, nesse momento, a gente não precisa se preocupar com isso. A única coisa que eu vou colocar aqui, ó, carga permanente, e aqui a gente vai considerar em torno de 150 kg-força por metro quadrado para o nosso revestimento. Isso vai depender muito da arquitetura, qual vai ser o tipo de revestimento, o que vai em cima dessa escada, vai ter algum elemento arquitetônico que vai estar apoiando na escada, etc. Tá? Vamos considerar esses 150 kg por metro quadrado, mas tenha em mente que isso vai depender do teu projeto arquitetônico. Além disso, a gente vai ter também as cargas acidentais, que são as cargas de utilização. Para as cargas de utilização, a gente pode vir aqui na NBR 6120 de 2019, e aí eu abri aqui, trouxe ela para cá e eu vou apertar simplesmente Ctrl F e vou escrever escada. Se você quiser dar uma folheada aí, ótimo,
vai ser ótimo para você entender como é que funciona a norma, mas se você der o Ctrl F e apertar Enter algumas vezes, você vai chegar direto aqui na tabela 10, que é a tabela que fala para a gente quais são as cargas uniformemente distribuídas que a gente vai considerar nos nossos projetos, e eu vir aqui, ó, escada, residências e hotéis dentro das unidades autônomas. Ou então a gente tem as residenciais de hotéis de uso comum. Tá? Não tem problema, você pode definir, isso vai depender da tua arquitetura, do uso da tua escada. Eu vou considerar que é uma escada residencial de hotel, só que de uso comum, tá? Então a gente vai considerar aqui, ó, 3 kN por metro quadrado, e esses 3 kN por metro quadrado equivalem a 300 kg por metro quadrado. Então, na nossa acidental, 300 kg por metro quadrado. Tudo bem? E aí, além dessa verificação, a gente ainda dessa carga, a gente ainda tem uma outra consideração que a 6120 fala para a gente. Para escadas, a gente tem que fazer o dimensionamento dos degraus considerando uma carga concentrada de 250 quilos na posição mais desfavorável do degrau. Presta atenção. Para um degrau biapoiado, a pior posição é o centro do degrau. Para um degrau em balanço, a posição mais desfavorável é a extremidade do degrau, a parte que está solta. Tudo bem? Então aqui a gente vai colocar uma carga concentrada de 250 quilos. Mas veja bem, essa carga ela não vai estar sendo combinada com as demais cargas, tá? É uma avaliação individual, pontual. Tudo bem? Então, esse foi o nosso terceiro ponto, que é a definição dos carregamentos. Além da definição dos carregamentos, a gente vai ter, próximo passo, flambagem, e fundamental para o dimensionamento correto de estruturas metálicas. Tá? Só que a flambagem, a gente vai falar especificamente sobre ela direto no CIP 3D. O que a gente vai fazer? A gente tem que modelar essa escada no CIP 3D. E aí, para modelar essa escada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medida horizontal aqui, ó. Fazer essa medida horizontal. Deixa eu ver como vai ficar melhor aqui. E aí eu vou pegar aqui 4.340 na horizontal e na vertical vou colocar aqui, fazer um pouquinho para cá, pegar essa formatação 2.880. Como que a gente vai fazer agora? Simplesmente a gente vai desenhar na horizontal esses 4,34 m, na vertical 2,88 e depois a gente faz a ligação com uma viga, tá bom? Então já vou abrir o CIP aqui, ó, já estou com ele aberto e vamos fazer exatamente isso. Então vou criar a layer primeiro, vou criar a layer aqui, ó, de viga, vou colocar uma cor aqui e vou criar uma layer de degrau, tá? Que vai ser o que a gente vai precisar nesse momento. Então vou ativar a layer de viga e vou desenhar aqui, ó. Para desenhar, a gente já definiu na nossa geometria que nós vamos utilizar um perfil caixão, né? Uma seção caixão. Então vai ser uma caixa dupla soldada com cordão descontínuo, porque a gente não precisa se atentar no contínuo para uma escada desse porte. E aqui a gente vai selecionar um perfil de 200 de altura. Vou começar com esse de 3 milímetros, porque a gente vai fazer a nossa estrutura soldada, como sendo um combinado que a gente vai fazer agora. Se você quiser fazer uma estrutura parafusada, não tem problema. Só que aí você tem que ajustar alguns parâmetros no teu detalhamento, tá? E no cálculo também, lógico. Então, vou começar com essa aqui e vamos lá. Vamos seguir as medidas. Então, vou pegar aqui, vou dar um zoom, vou pegar aqui. Na horizontal, eu tenho 4,34 m, ok? Apertei 2 vezes no scroll do mouse, ele fez isso. E na vertical, eu tenho 2,88 metros, certo? E aí, basta eu conectar esses dois nós, tá pronto. Já consegui modelar a viga da minha escada. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar essas referências aqui, porque eu não gosto de trabalhar com elas, tá? Se você gostar, fique à vontade. E eu vou apagar esse nó aqui que não faz sentido pra gente. Tudo bem?
A gente já falou sobre as condições de contorno que serão apoiadas. Então, eu vou colocar um apoio de primeiro gênero aqui em cima e vou colocar um apoio fixo aqui embaixo. Tá? Se você não sabe por que eu fiz esses apoios ao invés de dois apoios fixos, dá uma olhada no vídeo aqui no meu canal que eu falo exatamente sobre isso para uma treliça. Tá? Você vai entender exatamente o porquê. E aí eu vou colocar aqui, ó, ZY nessa projeção, já tenho a minha viga modelada. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar os nós para entender quantos degraus eu vou ter na minha estrutura. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou voltar no AutoCAD e eu vou contar quantos degraus eu tenho. Para contar quantos degraus eu tenho, eu podia dividir esse 2.880 pelos 180 milímetros, eu já ia obter. Tá? Você tem essa opção também, como você preferir. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 degraus. Então o que eu vou fazer? Vou chegar aqui no CIP e vou usar essa opção aqui, ó, ferramentas, geração, nós e barras. E aí eu vou selecionar desse ponto até esse ponto, eu quero que tenha tantas divisões. Eu quero que tenha 16 divisões. E aí eu criei aqui os nossos nós. Posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente o que a gente queria, tá bom? A gente não falou sobre isso na geometria, mas eu vou copiar para o lado essa viga, e vamos considerar que essa escada ela vai ter 1,20 m de largura. Tá? Isso vai depender também da tua arquitetura, mas aqui a gente vai definir assim, beleza? Então, temos definido isso. Vamos definir também que nas condições de contorno, todas as nossas vinculações dos degraus serão rotulados. Tá? A gente não vai transferir momento do nosso degrau para a nossa viga, nem da nossa viga para os nossos apoios. Isso é ideal para quando você tem estruturas de pequeno porte, porque é mais fácil de executar. A não ser que você tenha uma demanda arquitetônica que exija que você use uma estrutura que tenha transferência de momentos, tenha transferência de rotações, que não é o nosso caso. Então, vou colocar todos os nossos nós rotulados. Pronto. Vou ativar aqui a nossa layer de degrau e já vou criar o meu primeiro degrau. Vou desenhar aqui, ó, não vou me importar com a seção transversal por enquanto, tá? Mas já defini, já lancei aqui. Agora sim a gente pensa na nossa seção transversal. Então vou voltar aqui no AutoCAD. No AutoCAD, a gente fez os nossos degraus como sendo esse perfil Z aqui, ó, que eu vou desenhar de outra cor por cima, que vai ser aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Isso daria pra gente um perfil Z com 280 de alma e 90 milímetros de aba, tá? Só que se eu fizer isso, na hora da execução, vai ter um choque entre o meu degrau de cima e o meu degrau de baixo. E não é isso que eu quero. O que eu vou fazer então? Vou pegar esse degrau, vou explodir essas linhas, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar essa linha e vou apagar essa linha. Lembra que estava com 90? Pois é. Agora eu vou colocar um pouquinho menor. Vou colocar, por exemplo, 65 aqui e 65 aqui. Porque se nós fizermos isso, a gente já sabe que se eu copiar ele para cá, eu vou conseguir pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E vou conseguir apagar esse aqui, por exemplo. A gente tem um respiro para essa fabricação. A gente tem um espaço de 50 milímetros entre a aba dos nossos degraus para a gente conseguir fazer essa instalação. Tudo bem? Então, eu estou falando para você o seguinte, ó. Eu tenho esse degrau aqui, ó. Eu tenho esse degrau com 280 de alma e 65 de mesa, tá? Então, a gente vai introduzir esse perfil ali dentro do CIP. Então, cheguei aqui, peguei, vou clicar aqui para descrever essa seção.
Cliquei com o botão direito, vai aparecer essa janela para mim. E a gente vai utilizar um perfil Z dobrado simples. Então, cliquei aqui no perfil Z, a referência selecionada não existe. Calma, tá tudo bem. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó, em editar a lista de elementos, vai clicar aqui ó, em importação de séries de perfis pré-definidas e vai clicar Tecnometal e vai selecionar aqui importar. Aceitar. Aceitar. Ele já criou aqui ó, uma biblioteca de perfis Z que são comercializados no Brasil. Só que veja, o nosso degrau ele não é nenhuma dessas seções que estão disponíveis. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, em edição do tipo selecionado. Vou copiar um perfil aqui ó, 250, por exemplo, e vou editar. Esse perfil então vai ser 280 por 65 na chapa 4.75. A chapa é um chute, tá? Normalmente a gente utiliza 4.75 para espessuras de degraus de uso comum, tá? Por isso que eu estou colocando isso, mas é por experiência, você pode ir testando. Então, 280, 65, 65, espessura 4,75 e aqui a gente usa o raio interno de dobramento igual à nossa espessura. Então, 4,75. Tá? Cliquei em aceitar. Vou só colocar ele na posição certa. Então, só para organização. Quando eu clicar aqui e aceitar, ele não vai mudar. Tá? Veja, aceitar, ele continua com Z75. E não é o Z75 que a gente está procurando. Então, vou descer. Coloca aqui, ó, 280,65 na chapa 4.75 e agora sim, agora eu posso clicar em aceitar. Dou um zoom e eu vejo que ele está na posição errada, não é a posição que eu esperava. Então o que, que eu vou fazer? Vou clicar aqui em descrever disposição, clicar nele, botão direito, e aí eu vou clicar aqui ó, nessa posição de 90 graus, tá? Aceitar, coloquei na posição certa, basta copiar para cima agora. Infelizmente o CIP não vai fazer isso direito, tá? Quer dizer, ele não vai fazer várias cópias ao mesmo tempo, você poderia fazer isso no DXF e importar, tem um vídeo sobre isso aqui, mas basta ir copiando aqui ó, de nó a nó, não são tantos nós assim que vai acabar com a nossa vida. E pronto. Agora temos a nossa estrutura de fato modelada. A gente vem aqui no AutoCAD para ver os nossos passos. A gente parou aqui na parte de flambagem. Tá? Na parte de flambagem, a gente tem que definir a flambagem tanto para os nossos degraus quanto para as nossas vigas. Tá? Para os nossos degraus, a gente vai ter um comprimento de flambagem, e aí eu vou tirar um print. Vou abrir aqui a nossa ferramenta de desenho. Ferramenta de desenho, vou colar e vou falar o seguinte, ó, para a nossa viga, para as nossas vigas, o comprimento de flambagem na maior inércia vai ser todo o comprimento dela, tá? Na maior inércia, tudo bem? Na menor inércia, tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Eu considero que esses degraus em perfil Z, dependendo da ligação que você fizer e na ligação que a gente vai fazer, vai conseguir travar lateralmente esse perfil. O comprimento de flambagem vai ser, e aí eu vou mudar a cor aqui, vai ser entre nós, tá? Entre cada um desses nós. Então, o comprimento de flambagem aqui vai ser exatamente o comprimento da viga entre cada um desses nós. Então, aqui vai ser o comprimento de flambagem na menor inércia da nossa viga, LXY, e na maior inércia vai ser exatamente a distância entre os apoios, tá? Então vai ser tudo isso aqui, ó, daqui até aqui embaixo. Tá? Então vai ser tudo isso aqui. Qual que é essa distância? O comprimento total da nossa viga que a gente pode verificar. Mas esse vai ser o comprimento de flambagem na maior inércia. Tudo bem? Uma coisa que é importante dizer. Esse aqui é o comprimento de flambagem. Nós temos ainda o comprimento de flambagem lateral. Nesse caso em específico, o comprimento de flambagem lateral não seria tão importante porque a gente está trabalhando com uma seção transversal fechada, uma seção tubular. Mas o nosso comprimento de flambagem lateral vai ser igual
ao nosso comprimento de flambagem na menor inércia. Então, eu vou colocar aqui LFLT, tá? Vai ser esse comprimento. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui no CIP. Vou selecionar apenas as nossas vigas. Ok. Barra, flambagem. Vou selecionar tudo. Na menor inércia, já está beta igual a 1.0. O beta igual a 1.0 quer dizer exatamente que é a distância entre os nós. Como a gente está trabalhando com uma estrutura que todos esses intervalos são exatamente iguais, basta a gente deixar assim. Agora, na maior inércia, a gente tem que colocar essa distância aqui, ó. Essa medida aqui, que vai ser 5 metros e 16 centímetros aproximadamente. Tá bom? Então, vou voltar no CIP e vou colocar aqui, ó, atribuir o comprimento de flambagem no plano XZ, comprimento de flambagem direto, e vou colocar aqui 5 metros e 16. Se você não sabe lançar flambagem no CIP 3D, eu vou deixar um vídeo aqui em cima linkado, que eu ensino exatamente flambagem no CIP 3D em 3 passos. Então, a aceitar, já fiz esse lançamento da flambagem, vou fazer exatamente o mesmo para os meus degraus. Só que os meus degraus é bem simples. Por quê? Porque ele vai ser apoiado nas duas direções, ele não tem nós intermediários, então tanto para a maior inércia, quanto para a menor inércia, quanto para a flambagem lateral, a gente vai ter tudo isso beta igual a 1. Então, vou selecionar tudo, beta igual a 1 na menor inércia, beta igual a 1 na maior inércia, e para a flambagem lateral, a mesma coisa. Então, flambagem lateral aqui vai ser beta igual a 1 nas duas abas. E aqui, para as nossas vigas, também vai ser beta igual a 1. Tá? A gente pode fazer a atribuição do coeficiente para modificação do momento crítico, mas de forma conservadora você pode manter 1. Se você quiser, você pode fazer o cálculo. Nesse nosso caso, a nossa estrutura vai se comportar exatamente como uma viga biapoiada, portanto, ficaria 1.14. Mas, se você tem dúvidas sobre isso, dá uma calculada ou então assiste um vídeo que tem aqui no canal que eu te ensino exatamente isso. Então, aceitar, pronto. Temos a nossa estrutura toda modelada. Temos as configurações de flambagem já aplicadas. Já falamos sobre carregamento, mas nós não aplicamos aqui. Então, vamos voltar ao nosso terceiro ponto e aplicar os carregamentos. Então, venho aqui ó, em dados gerais, hipóteses adicionais. Eu vou criar uma hipótese de carga permanente, que eu vou chamar de G, e uma de sobrecarga, que vai ser as nossas cargas acidentais. No caso, eu vou colocar aqui ó, edificações residenciais. Tá? Porque foi o que a gente combinou. Então, edificações residenciais, aceitar, e vou criar uma Q, que é uma carga acidental de ocupação, tá? De utilização. Então, lancei essas cargas, agora eu vou criar aqui carga, introduzir panos. O nosso pano vai ser exatamente para transferir as cargas para os meus degraus. Então, vou clicar em aceitar. Como eu quero colocar as minhas cargas somente nos meus degraus, para os degraus depois, então, transferirem as cargas para as vigas, eu vou colocar aqui ó, na direção perpendicular aos degraus, porque é assim que o CIP funciona. E se você não sabe fazer isso, tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino também. Então, cliquei aqui, ó, vou criar uma carga permanente e uma carga acidental. Na carga permanente, a gente vai colocar 150 kg por metro quadrado e na carga acidental, 300 kg por metro quadrado. Tudo bem? Cliquei em aceitar. Felipe, mas aqui não é 0,15 porque eu estou trabalhando em quilonewton. Calma, você pode mudar para a tonelada ou você pode somente mudar essa unidade aí para você trabalhar com as unidades condizentes. No meu caso, eu trabalho em tonelada força por metro quadrado, tá bom? Então, cliquei assim, fiz. Felipe, como que eu sei que a minha carga está aplicada corretamente? Carga, hipótese vista, ver todas e aceitar. Aqui ó, você pode dar um zoom e você percebe que a carga já está aplicada, ela já está bem distribuída e tudo certinho. Felipe, por que a carga nesse último degrau está mais elevada? Porque ele está distribuindo duas cargas para esse mesmo degrau. Por quê? Porque não tem um degrau aqui no cantinho. Então, para a gente não estragar a nossa
a nossa modelagem, eu vou copiar um degrau aqui para baixo para ele fazer essa transferência de maneira correta e outro aqui para cima. Apesar de que não teríamos esse degrau e essa carga, na verdade, ela seria distribuída metade para o degrau, metade para o chão, tá? Mas no caso a gente não consegue modelar o chão aqui, a gente modelou os apoios, então a gente vai fazer isso só para ter a nossa modelagem condizente. Tudo bem? Então, vou voltar aqui, carga, hipótese vista, aceitar. Agora sim você vê que todos os degraus intermediários estão com a mesma carga e esse da extremidade está com metade dessa carga. Agora sim faz sentido. Então, já aplicamos carga, já falamos sobre condições de contorno, já falamos da flambagem, podemos introduzir agora as flechas, tá? Então, para introduzir a flecha, que vai ser o nosso quinto ponto, quinto passo para calcular a nossa escada em estrutura metálica, vamos falar sobre flechas. Então, flechas. Voltei. Qual que vai ser a flecha que a gente vai utilizar? Para isso, a gente precisa ir lá na nossa norma NBR 8800. E aí, ó, tem aqui a nossa NBR 8800. Lá no anexo C, a gente está no anexo K, vou subir um pouquinho. Vamos lá, estamos chegando. Aqui, anexo C. E aí a gente vai ter a nossa escada como sendo uma viga de piso, tá? E nas vigas de piso a gente tem L sobre 350. Então a gente vai colocar esse limite lá no CIP. Então vou voltar aqui. Venho barra, flambagem não, desculpa. Flecha limite. Vou selecionar as minhas vigas e vou colocar aqui, ó, a flecha máxima relativa no plano XZ vai ser L sobre 350. Agora sim está fazendo sentido. Tudo bem? E aí, eu já quero falar com você sobre o nosso sexto ponto. O nosso sexto ponto, vou voltar aqui no AutoCAD para escrever. Tem aqui, ó, sexto ponto, vai ser a verificação da vibração, algo que quase ninguém fala, mas que é fundamental no cálculo das escadas. Aqui, na vibração, vamos voltar aqui na nossa norma NBR 8800 e você vem no anexo, se eu não me engano, anexo L. Vamos ver, anexo H, J, K, próximo é L. Então, cadê? Vamos lá. Pronto, anexo L. Vibrações em pisos. O uso de estruturas de piso com vãos grandes e amortecimento reduzido pode resultar em vibrações que causem desconforto durante as atividades humanas normais. Certo? Em nenhum caso, a frequência natural da estrutura de piso pode ser inferior a 3 Hz. Quer dizer que a gente vai precisar fazer uma avaliação dinâmica da nossa escada e de todas as nossas estruturas? Não. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, uma avaliação simplificada para atividades humanas normais, que é a utilização de uma escada normal. E aí a gente vai se basear nesse anexo, nesse ponto do anexo, para a gente conseguir fazer essa verificação. Para isso, vamos ler aqui, ó. As regras constantes em L3.2 e L3.3 são uma avaliação simplificada da questão da vibração em pisos causadas pelas atividades humanas normais. A opção por esse tipo de avaliação fica a critério do projetista e pode não constituir uma solução adequada para o problema. Porém, entretanto, contudo, todavia, ela satisfaz aqui todos os requisitos para uma avaliação de uma escada simples, tá, gente? Se você tiver uma escada muito grande, se você tiver uma escada que as pessoas pulam, por exemplo, no estádio, etc., aí você faz outro tipo de verificação. No nosso caso, a gente vai usar aqui o L.3.2 e que fala o seguinte: nos pisos em que as pessoas caminham regularmente, como os de residências e escritórios, a menor frequência natural não pode ser inferior a 4 Hz. Essa condição fica satisfeita se o deslocamento vertical total do piso causado pelas ações permanentes e pelas ações variáveis, calculado considerando-se as vigas como biapoiadas e usando as combinações frequentes de serviço, não superar 20 milímetros. Então a gente vai limitar lá a nossa flecha a 20 milímetros e aí a gente já vai ter feito a nossa verificação de vibração da escada.
Olha que legal. Então, vamos voltar aqui. Então, além dessa flecha de L sobre 350, a gente pode colocar aqui ó, uma flecha máxima absoluta de 20 milímetros. E a gente tem que respeitar esses dois limites, tá? Não apenas um deles. Clico em aceitar. Vou atribuir também uma flecha limite aqui para os meus degraus, como sendo uma flecha, e aí eu vou colocar nas duas direções, porque a gente não sabe exatamente quais são as direções principais dos perfis Z. Aqui a gente teria que fazer uma verificação, mas para isso a gente pode já colocar direto nas duas direções, porque uma das direções não vai ter trabalho, então não tem problema. Tá? Fizemos todas as verificações, já fizemos a definição da geometria, segundo ponto, condições de contorno, terceiro, os carregamentos, e a gente já aplicou os carregamentos, quarto, flambagem, quinto, flecha. Lembra que a gente falou de precisar fazer uma verificação para uma carga concentrada de 250 kg? Vamos fazer isso também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse último degrau e os seus apoios, tá? E vou copiar aqui para o lado, vou trazer aqui para o lado, vou copiar 2 metros para o lado, aceitei e pronto. Só que o que eu vou fazer? Vou aplicar uma carga de 250 kg. Então, carga, introduzir cargas em barras, vou selecionar essa barra, vou colocar como peso próprio mesmo, peso próprio, vou colocar aqui, ó, carga concentrada. A carga concentrada de 250 kg, então 0,25, na posição relativa de 0,5, que é na metade da minha barra. Tá? No eixo global, negativo de Z, que é exatamente o que eu quero. Então, cliquei em aceitar, já lancei a minha carga aqui e está certinho. Tá bom? Que a gente tem que verificar aqui também. Beleza? Então, tá feito. Tá modelado, tá tudo bonitinho, já posso clicar em calcular. Então, calcular, aceitar, já calculou para a gente faz a verificação dos elementos e depois de você ter feito exatamente tudo isso, é muito improvável que a tua estrutura não passe. Então aqui a tua estrutura passou e a tua estrutura está excelente. Vamos ver aqui, ó. Para a verificação dos 250 quilos, a gente tem uma aprovação de 42,6%. Tá? Para as outras verificações, a gente tem um pouco menos, porque essa verificação de 250 quilos ela é um pouco mais crítica. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu posso utilizar uma espessura menor que essa, Felipe? Sim, você pode ir fazendo o teste, você pode ficar completamente à vontade para isso. E a mesma coisa a gente faz na verificação para as nossas vigas. Então, a nossa viga está aqui, ó, com 38% aproximadamente, a nossa flecha máxima de 59%, quer dizer que a gente pode trabalhar com outras espessuras. Isso aqui agora cabe ao seu julgamento de engenharia, o que vai ficar melhor para a fabricação, para execução e para a compra do material por parte do seu cliente. Tá bom? E o sétimo e último passo, a gente vem aqui no AutoCAD e eu vou escrever o meu último passo, que são as ligações dos nossos apoios. Nas ligações, a gente vai usar um artifício muito interessante do CIP, que nós viremos aqui e vamos fazer o seguinte. Se eu for criar uma ligação aqui para essa viga direto chegando na nossa sapatinha, ele não vai criar porque tem esse último degrau chegando. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai apagar esse último degrau, e aí sim criar essa ligação. Então eu vou criar aqui, clicar em nova, e aí sim ele automaticamente vai nos dar a opção de fazer o cálculo dessa ligação. Tá? Basta eu clicar aqui em calcular, dimensionar, aceitar. Ele fez a verificação completa de todos os esforços. E aí sim, ó, ele já fez essa nossa ligação, dependendo da versão que você está usando do CIP. Ele te dá mais opções sobre fazer a ligação com parafusos e porcas, fazer uma preparação com solda e etc. Isso aí cabe a você, o seu julgamento de engenharia também, e você pode ir fazendo qualquer uma dessas verificações, tá? E alterações. Se você não quiser trabalhar com chapa porca simples, você consegue alterar aqui, fazer uma solda com preparação de bordas. Ele já fez a alteração, basta clicar em verificação depois. Se ela for aceita, vai aparecer aqui, ele já fez esse dimensionamento,
tá? E você pode tirar o detalhamento por aqui, por exemplo, ele te dá exatamente qual é o tamanho da tua chapa de base, qual que é a espessura, você pode fazer todas essas verificações, as alterações. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com uma espessura máxima de chapa de base de 6,4 milímetros, você pode testar. Então vem aqui, ó, ele está dando 11 milímetros, eu vou colocar 6,4 para avaliar. Se não passar, a gente pensa numa outra solução. Mas aí eu clico aqui em verificação, nesse caso passou. Tá? E aí eu posso clicar aqui em detalhamento, ele já mudou aqui, ó, espessura da placa de base sendo 6,4 milímetros. Ele já fez o cálculo do nosso chumbador com todas as medidas, ele fala da solda para fazer aqui com a chapa de base e tá pronto. Dessa forma, aqui eu vou clicar em aceitar, vou calcular novamente essa obra, dimensionamento das ligações, aceitar, e sim, a nossa escada agora está toda calculada e você já sabe fazer todos os passos. Lembrando, geometria, condição de contorno, carregamentos, flambagem, flecha, verificação da vibração e o cálculo das ligações. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, clica nos links aqui embaixo do vídeo que vai ser o maior prazer conseguir ajudar você de alguma forma. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.